Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 12 de abril de 2019. Vale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores que já estão aqui com a gente. Sexta-feira também é dia de festa, a gente comemora duplamente, por sexta e por sábado. Aniversário do seu pastor hoje e aniversário do seu pastor amanhã, manda pra gente, WhatsApp 96803-8319. O nome do pastor, o nome da igreja ou a pastora, manda pra gente que aqui ao final nós iremos orar. 96803-8319 é o WhatsApp. Vai ser muito bom receber a sua palavra, querido ouvinte, que está aqui no nosso Debate 93 de hoje. Estamos transmitindo agora a nossa live de abertura do Debate 93. Os debatedores bem penteados, perfumados e arrumados, participando conosco aqui da nossa mesa. Muito obrigado por você estar conosco aqui também no Facebook da 93 FM. Para você que nos acompanha, é sempre um privilégio ter você com a gente aqui na 93 FM. Você fala com o Debate 93. E manda aqui pra gente a sua opinião também. 96803-8319, 96803-8319. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema do programa de hoje, minha gente. Olha só, esse é o tema número 1 do programa de hoje. Já faz alguns anos que perdi meu filho e confesso que não consigo aceitar. Sei que tinha tudo pra ser feliz, só que eu não sinto prazer em nada. Durante esses anos eu questionei a Deus o porquê dele ter feito isso e, embora tenha me arrependido, eu não consigo superar. Como lidar com as perdas de forma que elas não parem a nossa vida? O que fazer quando perdemos algo tão precioso que parece que foi arrancado um pedaço da gente? Como voltar a sorrir depois de ser nocauteado pela vida? Que tema difícil, hein? Meu Deus do céu. Carinho aqui para os nossos ouvintes que passaram por momentos difíceis de perdas como esse. Nós vamos tratar sobre esse tema. É importante enfrentá-lo com carinho, com amor, com muita responsabilidade, porque é um tema muito difícil. Pastor Tarci Júnior, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Quero começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto. Meu querido JR, que alegria estar aqui participando deste debate. Como sempre, é muito contextualizado, um tema que a gente convive na igreja todas as semanas. Essa semana que passou, semana retrasada, tivemos uma tragédia na congregação e a gente convive com essas realidades de perto. Bom, primeiro eu queria pedir licença para tratar desse assunto, porque eu sei que sofrimento e dor como essa é um solo sagrado. Eu acho que só quem passou por isso pode dimensionar e pode falar com propriedade. Eu, graças a Deus, não tive uma experiência tão dolorosa como esta. Tenho 2 filhos e oro por eles todos os dias. Peço que na minha família a ordem seja natural, que os meus filhos possam me enterrar, porque quando você rompe com esse ciclo que deveria ser natural, né? O filho enterrar o pai, e quando você quebra, você causa assim transtornos que vão ficar para sempre. Agora, é possível sim levantar a cabeça. Salmo 34:18 diz: o Senhor está perto
dos que têm coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido. Então, aqueles que estão nos ouvindo, estão passando por isso. Deus tem sim respostas para isso e Ele pode ajudar cada um dos nossos ouvintes a levantar a cabeça. Eu quero trazer uma palavra para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente vem com mais informações sobre esse triste episódio aqui no Rio. Mais um episódio muito triste que envolve perdas. Nós estamos falando aqui sobre perdas, né? E nós estamos falando aqui sobre perdas que não tem volta, que é a vida. Você perde um bem material, tudo bem. É ruim, é desagradável, é muito triste, mas é possível buscar esse bem outra vez ou até desenvolver qualidades e oportunidades melhores do que essa. Agora a vida não tem jeito. Pastor Edson, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Reverendo Edson Nascimento, como analisa o senhor esse tema, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. J.R., perda realmente é muito difícil, qualquer que seja, né? Seja aquela perda menor, né? Mas ela é sempre muito ruim, que parece que está tirando algo de nós. A gente tem na Bíblia várias questões que nos faz ver como pessoas lidaram com a perda e aí isso nos ajuda a lidar com a perda, né? A gente tem, por exemplo, perda de filhos. Jó, quando perde todos os seus filhos, né, diante do registro que nós temos lá do livro de Jó. Jó era um homem justo, temente a Deus e tem uma grande perda na sua vida. Todos os seus filhos vão embora. Deus o consola e Deus manda lá os seus 3 amigos, que no final se tornam 4 amigos, né? E Deus vai trabalhando essa questão no coração de Jó. Mas o que é importante a gente entender é que os filhos são herança do Senhor, os filhos não são nossos. Deus nos dá o privilégio de criá-los e eles são herança do Senhor. Então, quer dizer, quando a gente entende, talvez porque a nossa visão da morte seja uma visão de que acabou, quando a gente entende que existe a vida eterna, que a morte é somente, né, uma vírgula dentro da nossa existência, a gente se sente muito mais consolado, porque a gente sabe que um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Então, é como se a gente entregasse o filho. E existe uma perda maior que a gente vê o registro na Bíblia, que é o exemplo de todas as perdas, quando o nosso Deus Pai perde seu filho, entrega seu filho para todos nós, para que nós pudéssemos ter vida. Então, Deus amava o seu filho. E Deus entrega o seu filho Jesus para que Jesus morra lá na cruz pelos nossos pecados. E essa é uma perda que a palavra de Deus chega, que a declaração de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina a questão de um pai. Deus não precisava fazer aquilo, mas fez aquilo por amor a mim, a você e a todos nós. A gente tem um registro de possível perda, a questão de Abraão, quando ele está caminhando, né? E durante os 3 dias, e a Bíblia fala a respeito disso, ele chega a levantar o punhal para executar o seu filho, quando Deus percebe que o seu coração é um coração de alguém que já está disposto a entregar. Então, esses 3 exemplos ficam para nós e mostra que Deus nos ajuda a lidar com as situações. Não existe perda que Deus não possa nos ajudar a lidar, a enfrentar e a realmente vencê-la. Com a gente no programa de hoje também a pastora Elaine Souza, a coordenadora do Ministério Revestidos e membro da Igreja Batista Alameda em Curitiba. Pastora, seja bem-vinda. Uma de nossas ouvintes acrescenta a esse tema da perda, a perda do marido. E ela conta aqui que o esposo dela era pastor e ela diz: J.R., eu não me conformo, a saudade é muito grande, eu sei que eu estou errada, mas questiono a Deus, por que o Senhor levou o meu companheiro? É um clamor, né? Um choro, né, pastora? Bom dia, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia Rio de Janeiro, bom dia a todos os ouvintes da 93 FM, que a paz, que excede todo o entendimento humano, inunde o coração de cada um de vocês que estão nos ouvindo, num tema tão difícil de ser tratado, porque por mais que nós saibamos que esse é o fim de todos, até que Jesus Cristo volte, né? Não é fácil de lidar, não é fácil de compreender, nem de aceitar. A morte é o maior problema da humanidade, não tem dúvidas a respeito disso, porque traz choro, tristeza, separação, são perdas irreparáveis. E como o pastor falou também, você saber, ter a consciência de que um dia você vai estar no céu, essa consciência é para os que creem. E a dor dessa perda, ela se diferencia, por mais que seja uma morte, mas ela se diferencia. Uma coisa é você perder um filho, a dor é uma, perder o marido, a dor é outra,
por mais que seja a mesma situação, mas são dores que são diferentes. Você está perdendo alguém que você gerou, que você nutriu, que você cuidou, e de repente você vê ser arrancado de você. E outra também, uma dor difícil de ser entendida, a questão da dor do marido, uma só carne, um companheiro. Nós trabalhamos justamente com essa questão da morte, nós trabalhamos com intervenção em crise e prevenção do suicídio, então a gente vê a morte com vários contextos, né? Alguns que vão naturalmente e outros que tiram a própria vida. Então são contextos bem complicados, mas é interessante nós que cremos nesse Deus, nesse poder do nosso Senhor que venceu a morte, o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte o teu aguilhão? Então, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor e entendemos que nada vai nos separar dos entes que nós amamos, do Senhor Jesus, é isso que vai dar forças, porque enquanto estivermos aqui, não existe palavra ou consolo que a gente possa dar a alguém que perde. Só quem sabe é quem perde. Não existe uma opinião que possa suprir mais essa falta, a não ser a paz de Deus no nosso coração. Eu quero agradecer a participação inicial dos nossos queridos debatedores, agradecer também a participação dos nossos ouvintes aqui na live, no Facebook, a nossa live de abertura. Nós vamos encerrá-la agora agradecendo a sua audiência, seu carinho, que Deus continue abençoando a sua vida, você que nos acompanha de vários lugares do planeta, ouvindo a gente pela internet. Muito obrigado por essa audiência, que Deus abençoe a todos. São 11h16, um ouvinte dizendo o seguinte: olha, ontem um incidente que é uma tragédia, né? A gente fala, a gente aprendeu a falar incidente e isso de alguma forma parece que traz isso ameniza um pouco essa realidade sofrida que nós todos temos aqui em vários lugares do país também, mas que um jovem que foi atingido por uma bala, mais uma vez, morreu, filho de pastor e ouvinte dizendo, olha, a família está nos ensinando como lidar com a perda na perda. Mas eu queria lembrar que todo mundo tem direito a chorar, a berrar, a ficar bravo. Porque não se pode considerar que uma pessoa no momento de perda diz, não, olha lá, ele é crente, tem que ficar inteirinho, ele não chora, ele tem paz, que ele sabe. Isso aí, nós estamos falando de razão e a emoção é uma outra via. Acho que a gente precisava assim, cuidar disso para evitar que alguns julguem outros, para dizer, olha lá, achei que era crente, mas estava desesperado. Ninguém sabe como se sai. Até uma pessoa que já viveu isso, viveu num contexto diferente. É perigoso isso. Quero ouvi-lo sobre esse tema. JR, perda realmente é muito ruim, né? Eu para mim foi a perda mais marcante que eu tive nos últimos tempos, né? Já vai 2 anos que meu pai faleceu. Para mim foi uma perda irreparável. Parecia que eu estava sendo amputado, algo de mim estava indo embora, né? Então, perda realmente é difícil. É uma dor que você parece que não vai conseguir estancar. Mas Deus dá consolo, Deus vai sustentando. A gente não pode minimizar a perda, dizendo, tá doendo, a pessoa está fazendo escândalo, essas questões todas. A gente não pode minimizar a perda. Mas a gente precisa entender que existe realmente consolo para a perda. Nosso Deus nos consola, nos sustenta. E uma coisa que eu acho muito interessante, a gente pode relatar o texto lá de Marta e Maria, quando elas estão lá na perda do irmão de Lázaro, né? A única vez na Bíblia que registra que Jesus chorou é quando ele percebe que Marta e Maria estão realmente chorando a perda do irmão e Jesus havia de ressuscitar. Jesus estava consolando elas. Mas diz o texto lá que Jesus chorou ao ver essa questão. Então isso nos faz ver que o nosso Deus é um Deus também que tem emoções e que parece que ele se entristece com algumas questões que nós também nos entristecemos, que são dores que fazem parte das questões humanas, porque nós vivemos num mundo caído, e aí a morte, que não era para acontecer na nossa vida, ela acontece por conta disso. Eu quero aproveitar essa colocação desse ouvinte, JR. Eu tive a perda de meu melhor amigo, faleceu com 41 anos de idade. Ele foi fazer uma cirurgia no joelho, teve uma embolia, teve uma complicaçãozinha e veio a óbito, deixando a esposa e um filho de 1 ano. E eu acompanhei o processo, isso faz 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos, e acompanhei o processo. E eu queria levantar aqui, fazer uma observaçãozinha. Eu sou do segmento pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus, e às vezes eu faço essa autocrítica com relação a tratar com essas questões
que envolve emoções, de forma mais sensível. A gente não pode espiritualizar tudo. Então, nós orávamos por ela, acompanhávamos, fazemos visita, etc. Tal. Só colocamos um profissional para acompanhar e, pela misericórdia do Senhor, depois de 3 anos e alguma coisa, nesta quarta-feira, ela casou novamente, sabe? Casou com um pastor viúvo. Uma coisa muito emocionante, ver a pessoa poder se reerguer, se levantar outra vez. E eu queria aproveitar e dar aqui um conselho, se for possível, e se as pessoas aceitarem esse conselho. Há uma dica vinda de Curitiba. Eu também sou do Paraná, Igreja Batista de Curitiba, a primeira Igreja Batista de Curitiba, pastor Pascoal Peragini, tem um ministério que acontece só com as viúvas. Elas se reúnem para visitar aquela que está enlutada e para acompanhar durante algumas semanas, compartilhando, sabe, as histórias, como é que elas conseguiram se levantar, se reerguer. Então, assim, quero aqui aproveitar para fazer essa observação. A igreja precisa estar pronto para não ficar só espiritualizando essas questões, mas tratar da emoção, tratar da alma de forma mais carinhosa. Isso. E nós precisamos entender também, quando você fala espiritualizar, isso é o mal da igreja. Eu acho que o que nos falta é ter a consciência de quem nós somos aqui na Terra. Independente de sermos pentecostais ou não, né? Porque eu não sei se eu sou batista, sou pentecostal, eu sou meio do fogo. Mas você entender que há um tempo para todo o propósito debaixo da terra. Então, há tempo de sofrer, sim, há tempo de chorar, sim. Quando Jesus chega e chora, mesmo ele sabendo que ia ressuscitar, ele sabia que aquele tempo era o tempo de chorar a morte. É o tempo de lamentar, é o tempo de sofrer, porque isso faz parte de um processo na nossa vida, de crescimento, de identidade, de vencer crises. Então, se eu não consigo me conhecer e viver a minha dor por conta até mesmo do que as pessoas vão pensar ao meu respeito, o que vão pensar a respeito da minha fé, da minha crença, isso tumultua. Então, se nós voltarmos para a palavra, eu acho que haverá muito mais samaritanos do que fariseus. E nesse texto de Lázaro, Maria e Marta, havia uma comunidade próximo a Maria, ou próxima a Maria, judeus que foram de vários lugares, de várias cidades, para estar com elas. A questão do consolo presencial é muito importante. Exatamente. Existe um grupo de pessoas que diz assim: eu não sei o que dizer, então não gosto de ir. A pessoa se afasta de alguém na hora que esse alguém mais precisa. Não necessariamente é preciso que haja fala. A presença é uma fala, o abraço é uma fala, a oração é uma fala. Não precisa dizer, meus pêsames, olha, eu desejo isso, olha, sabe, que tem gente que fala bobagem. A irmã perde um filho e diz, não, Deus vai te dar outro. É a vontade. Como se fosse uma coisa, sabe? Mas não é, eu olho isso, não sei se você, eu não vejo isso como maldade, não. Eu vejo como se sai uma bobagem. Entendeu? Gente... Quem nunca disse uma coisa ou nunca pensou? Uma frase que eu não gosto de ouvir e eu ouço na maioria dos velórios é: não, Deus tirou a vida porque ele sabe lá na frente o que poderia acontecer. Cara, umas coisas assim. Deus tirou para preservar a minha vida, ou para preservar. Então, assim, às vezes, eu queria aproveitar, e me perdoe, pastor, de entrar aqui no caminho, é que eu acho, o JR, se não tem consciência da dimensão do que está falando, é melhor ficar calado mesmo, é abraçar, pegar na mão, sentir aquele calor, sabe? Deitar, colocar a cabeça da pessoa no seu ombro e não tem que falar nada, não tem, para não atrapalhar, porque pode, na minha opinião, complicar ainda mais o processo. Uma coisa que eu acho muito interessante, os amigos de Jó, eles ficaram calados durante um longo período, que era exatamente enquanto Jó estava calado, eles ficaram calados. E há uma tentativa ansiosa nossa pelo consolo. A gente precisa entender que o consolo vem de Deus, não das nossas palavras. As nossas palavras, elas não são suficientes para trazer consolo à vida das pessoas. O consolo vem de Deus. Então a gente não precisa, né? O que a gente pode, e eu acho que esse é o consolo maior, é partilhar do sofrimento das pessoas. E partilhar do sofrimento não é a gente minimizando a dor, nem tentando racionalizar a dor. É isso que a gente faz.
tentar racionalizar, dizendo, era assim e também. Então, essas questões, elas são horríveis, elas são os piores. Então, se a gente quer, dá um abraço, não fala nada, chora com a pessoa, né? Então, essa questão, eu acho que isso traz um consolo muito maior do que muitas palavras de quem não está sofrendo, de quem não está sentindo e quem está somente ansioso por tentar estancar lágrimas. Os relatos dos nossos ouvintes aqui vão desde mãe, pai, esposo, esposa, netos, pessoas que passaram por perdas assim e que naturalmente têm conflitos. Vocês acham que é um equívoco de fé? Ter uma fase de questionamento, de dizer assim, por que, Senhor? Por que essa pessoa? E até tem gente que elege outro, por que ele, não aquele? Por que isso aconteceu comigo? Eu estou aqui na tua casa, eu sirvo ao Senhor, por que isso aconteceu? Sabe, esses questionamentos que acontecem num momento específico. Existem pessoas também, que vocês sabem disso, que se levantam nessa hora para dizer assim, eu não entendo, você da igreja lá, como é que isso acontece com você? Gente que levanta essas falas ou gente que traz essas reflexões. Vocês acham que é um grande equívoco a pessoa ter este tipo, o indivíduo, o próprio, ter este questionamento ou faz parte do processo? Eu acho o seguinte, nós somos muito bons juízes e juiz sem causa, né? Porque eu lembro, eu também já perdi um filho, estava grávida de 7 meses e perdi. E aí, assim, a dor que eu sentia naquele momento, por mais que as pessoas viessem, era a minha dor. Mas ele nem nasceu. Então vem até esse tipo, mas nem nasceu, como que você está sofrendo assim? Então não tem como nós limitarmos a dor de ninguém. E essa falta de sabedoria e de prudência, eu acho que parte muito da questão do entendimento da palavra. Quando nós estamos falando, claro, obviamente, de pessoas que creem como nós cremos, né, no Deus soberano, aqueles que professam a fé cristã, mas a estes, assim, o que mais me surpreende é a falta de sabedoria e entendimento na palavra, até para entender a morte, porque é natural, é um processo natural. Então, se eu não consigo aceitar, e a Bíblia vai falar, Salomão vai dizer muito sabiamente que da mesma morte que morre o ímpio, morre o justo. O sol vai nascer para todos, então a bênção vem para todos, e o dano, a tristeza, não. Então, essa compreensão, eu creio sim que é uma falta de entendimento que nos leva até a não crer, muitas vezes, naquilo que nós falamos ou professamos. Então, é bem complexo, mas se nós tivermos um pouquinho de entendimento, sabedoria e prudência, a gente vai dar menos. João Batista, Jesus cita como um dos maiores. E João Batista, quando foi colocado lá naquela prisão, ele questiona, ele manda um dos seus discípulos perguntar se era de fato ele ou deveríamos esperar. João Batista já havia batizado Jesus. João Batista já tinha participado do momento que Deus faz um pronunciamento a respeito do seu filho, mas a dúvida vem na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia. Não tem como. Você se vê encurralado com questões que você nunca lidou, com questões que você nunca tratou. Então, eu vejo com naturalidade esse processo de parar, de refletir. Eu acho que as pessoas elas devem saber com quem estão compartilhando, para não entrar numa furada, mas eu acho que a dúvida, ela faz parte desse processo, e eu não colocaria isso de forma negativa. A dúvida, ela faz parte do processo de amadurecimento. A gente precisa, para amadurecer na fé, a gente precisa ter esse período de dúvida, né? E o que a gente percebe é que exatamente nesse momento de dúvida que Deus está conosco. Eu gosto muito da passagem dos discípulos em direção a Emaús, né? E eles estavam lidando com a perda, e para eles era uma perda bem significativa do próprio Senhor, né? E o texto bíblico lá em Lucas 24 diz que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E a perda trazia um mal tão grande para eles que eles não reconheciam Jesus. A palavra de Deus fala que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer, eles não conseguiam conhecer quem estava ali com eles, que era caminhando o próprio Jesus. E Jesus falando, e eles falando, né? E Jesus parece até irônico quando chega e fala para ele: o que aconteceu, né?
né? E aí Jesus fala, mas isso não tinha que acontecer, e falando todas as escrituras, Jesus explicando a escritura para eles. E aí quando chega no lugar, eles percebem que tem alguma coisa diferente de Jesus. Jesus parte o pão, eles conhecem que é Jesus e aí eles voltam alegres. Então, eu acho que é muito interessante a gente fazer esse questionamento, não de tentar, forma saudável, de forma saudável, a gente não tentar amaldiçoar a questão de Deus, porque faz parte da nossa condição, e aí a gente fala da questão do pecado, né? Que o pecado é o que traz tantas questões e talvez até um ensinamento de Deus para a nossa vida. Isso não é algo, não estou sendo leviano, dizer, Deus quer te ensinar alguma coisa, não é essa visão, mas a visão de que a perda, Deus aproveita para nos levar a situações talvez melhores, né? Eu queria trazer para o nosso ouvinte, dentro dessa fala, e são vários comentários, várias histórias. E eu quero dizer que a própria fala aqui, quando você nos escreve, essa também é uma metodologia de cura, é um processo de cura, né? Às vezes você, assim, não tem com quem falar, você fica sem graça, porque as pessoas dizem, mas ainda, sai dessa, tal, aquele pessoal que ajuda muito, né? E, naturalmente, tratar essa dor é fundamental. Por isso o apoio emocional, psicológico é importante. O apoio pastoral, que é o apoio espiritual, é muito importante, é fundamental para sair do processo, para ir vencendo. Vai esquecer? Não vai esquecer. Não vai esquecer. Lidar de forma mais suave com o assunto? Claro, é esse o objetivo. Ser consolado pelo Espírito Santo, isso é um milagre. Olha, o nome dessa ação é milagre. Ninguém ora e sabe, não, agora eu estou muito bem, obrigado, tá tranquilo, fui no culto, tô ótimo. Não, isso é um milagre, é uma ação espiritual, por isso que tem que ser do Espírito Santo, senão seria minha, seria sua. Nós não nos consolamos, não existe autoconsolo. Existe o consolo do Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Jesus disse que ele é o outro consolador. Jesus disse, enquanto eu estou aqui tá tudo bem, mas quando eu partir, quando eu for para o Pai, eu vos enviarei outro consolador. Evangelho de João, capítulo 14. À medida que isso acontece de forma impactante, ali de Atos 2 em diante, nós estamos cheios desse consolo. Mas e por que ainda tem uma dor aqui se o Espírito Santo está aqui na minha vida? Porque isso é uma luta, é constante, é a vida toda. Durante um tempo isso vai acontecer e você vai precisar lidar com isso com sabedoria, pedindo a Deus que ajude. Nós vamos orar por esse assunto já, tá bom? Fica aqui. Daqui a pouquinho nós vamos orar por esse tema também, uma vez que estamos tratando sobre consolo que vem do Espírito Santo em razão de perdas, em razão de saudade, que é uma palavra tão nossa, tão única, que não há como traduzi-la para outra língua. Mas todos nós sabemos muito bem o que é que significa saudade. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Estamos acompanhando, a 93 FM está informando e você está participando conosco, está acompanhando esse episódio terrível, mais uma tragédia no Rio, acontecida hoje, mais cedo, e que o nosso repórter Juliano Medeiros está aqui para nos atualizar com essas informações sobre o Muzema. Conta pra gente. Bom dia, Juliano. Bom dia, JR. Bom dia também aos debatedores. Esse acidente, essa tragédia aconteceu por volta das 7 horas da manhã. 2 prédios, construções irregulares, vieram abaixo quando muita gente se preparava para sair para trabalhar. Um de 4 andares, outro de 6 andares. Essas construções ocupavam os números 93 e 97 do condomínio do Itanhangá, na estrada de Jacarepaguá. Ficam na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio, uma das mais atingidas pelo temporal do início da semana. Os bombeiros confirmam 2 mortes, de um homem e uma criança. 6 pessoas foram resgatadas com vida e a lista de desaparecidos a todo momento vai sendo modificada a quantidade. Começou com 12, foi para 19, caiu para 5 e agora o número atualizado do Corpo de Bombeiros são de 10 desaparecidos. São essas pessoas que eles estão mobilizados em cima dos escombros à procura nesse momento. Entre os resgatados com vida já foram identificados um homem que se chama Luciano, ele é de Minas Gerais, foi retirado com vida dos escombros, falando.
A Dilma Rodrigues, de 35 anos, levada para o Hospital Lourenço Jorge, ela passa por cirurgia. A filha dela, Clara, que foi levada para um hospital particular, tem 10 anos, teve ferimentos na perna e na cabeça, o estado é considerado estável. E o marido da Dilma, o Cláudio Rodrigues, de 40 anos, que também foi levado para um hospital particular, o estado dele é muito grave. Ele teve traumatismo craniano e já encarou, né, vamos dizer assim, 4 paradas cardíacas. Por volta das 10 horas e 55 minutos, um pouco antes do debate começar, uma outra pessoa foi resgatada com vida. É um homem, ele está lúcido e foi levado de helicóptero numa operação emocionante dos bombeiros para um hospital na Zona Sul. A perícia do comandante da aeronave foi incrível, a gente acompanhou aqui na redação. O helicóptero não chegou a parar exatamente em cima de uma laje de uma casa, ele ficou em funcionamento a poucos centímetros dessa laje e os bombeiros então colocaram essa pessoa que foi resgatada com vida dentro da aeronave e aí houve muita comemoração dos bombeiros e uma salva de palma de todos os moradores daquela região para a operação de sucesso do resgate desse homem após 4 horas do desabamento, toda a perícia que foi feita ali pelo comandante da aeronave para que essa pessoa fosse levada o mais rápido possível para uma unidade médica. A gente tem informação de que essa região é dominada pela milícia e que no último dia 3 de dezembro a prefeitura fez uma operação, inclusive embargando as obras de diversos prédios que são construídos por ali. Mas uma liminar da justiça impediu que os prédios fossem demolidos e, inclusive, permitiu que a construção fosse garantida. Então, alguns desses prédios foram finalizados. Na região onde esses 2 edifícios caíram, a gente tem aí os relatos dos sobreviventes de que uma das edificações tinha cerca de 2 anos e uma outra 6 meses. E que muitas famílias se mudaram para lá na semana passada. Inclusive, uma dessas famílias que eu falei agora, a Dilma, a filha Clara e o marido Cláudio Rodrigues, estavam nesse local há uma semana. São pessoas que acabam comprando esses imóveis vendidos, vamos dizer assim, a preço de banana, com o sonho da casa própria. Muitas dessas pessoas que foram entrevistadas, inclusive, que compraram imóveis nesse local, sabiam que não tinha escritura, que eram imóveis de uma certa maneira irregulares e que assumiram o risco de terem uma moradia, o sonho da moradia, mas numa área que não tinha aí toda a documentação e nem mesmo na placa de construção o engenheiro responsável. A gente ainda tem aqui informações de que há 60 prédios na região nesta mesma condição de irregularidade e que prédios vizinhos aos que caíram foram interditados pela Defesa Civil porque há também o risco desses prédios virem abaixo. Moradores relataram barulhos, estalos, rachaduras. Alguns desses prédios, com a chuva do início do ano, foram invadidos pela água, pelo teto, pelas paredes e alguns moradores, inclusive, nem estavam com medo aí de que algo pudesse acontecer, não imaginariam que fossem os vizinhos. O prefeito Marcelo Crivella esteve no local no início dessa manhã e nas redes sociais deixou um registro do que ele encontrou por lá, inclusive falando sobre a irregularidade desses prédios. Vamos ouvir. Nós estamos aqui na Muzema num drama tremendo porque 2 edificações caíram. Essas edificações estão num loteamento irregular. A prefeitura já havia notificado, a prefeitura comunicou ao Ministério Público, a prefeitura veio aqui, tentou interditar, lançou diversas multas de infrações, mas infelizmente as obras continuaram e nós estamos agora pedindo a todos que orem por nós. Há aqui turmas enormes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, também temos gente aqui de toda a prefeitura, Rio Águas, Rio Luz, a Conlub, estamos todos aqui lutando muito para tentar resgatar pessoas dos escombros. Também pelas redes sociais, o governador Wilson Witzel lamentou o incidente, falando aí que está em oração e acompanhando toda essa situação. Bombeiros de 6 quartéis estão mobilizados nesta operação de resgate e a própria polícia já informou que aquela região, que seria dominada pela milícia, teria como líder o grupo Major PM, que foi preso no mês passado, identificado aqui como Rony Lessa. E aí tem toda uma ligação, porque ele também ele foi preso justamente acusado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela,
E no centro da investigação existe aí uma disputa e denúncias da própria vereadora justamente em relação a essas construções irregulares e toda a ação que a milícia tem naquela região da Zona Oeste. Lembrando que a Muzema fica próximo também à comunidade de Rio das Pedras, que também é uma outra localidade disputada pela milícia. Ou seja, são muitos os problemas, mas nesse momento o que nós temos são 2 prédios que caíram, mortos, feridos e uma comunidade abalada. Para quem é de fora, entender essa complexidade que é viver na cidade do Rio, a influência da milícia, a influência do tráfico nas comunidades, a criação de espaço, uma economia paralela, um governo que não existe comparativo, é realmente uma coisa impressionante, extremamente difícil. Eu vou inverter a ordem de tudo aqui, vamos orar agora. Eu pedi o pastor Edson para orar especificamente por esse assunto, porque a sobrevivência agora é uma questão de não sei nem de horas, mas de tempo, né? As buscas têm que ter muito êxito, tem que ser muito rápido para poder encontrar sobreviventes debaixo daqueles escombros. Vamos orar por este motivo especificamente, Muzema, clamando a Deus por sua misericórdia e graça. Nós vamos orar agora juntos em nome de Jesus. Reverendo Edson. Maravilhoso, bondoso Deus, Deus Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que ama cada um de nós, que sustenta, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a comunidade da Muzema, as pessoas de lá do Itanhangá, Senhor, e nós queremos pedir uma intervenção Tua, Senhor, ali com os bombeiros, de maneira, Senhor, que as pessoas sejam resgatadas, aquelas pessoas que estão desaparecidas com vida, Senhor, nós queremos pedir que em nome de Jesus interfira, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Senhor. São tantas tragédias que nós temos vivido, Senhor, na nossa cidade, Senhor. São tantas questões difíceis de lidar, são tantas perdas, Senhor, e nós queremos pedir que em nome de Jesus haja uma ação poderosa Tua sobre a nossa cidade, que o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Senhor, e como igreja nós possamos ser uma igreja intercessora, Senhor. Ó Pai, nos levante para esse novo tempo, para esse novo momento, Senhor. Age em nossas vidas, abençoa, Senhor, as autoridades, dê sabedoria para que possa prevenir, Senhor, os acidentes, ó Pai, no nome de Jesus que nós oramos, amém, Senhor. Mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 
O seu rádio está no Debate 93. Uma escola americana está congelando a merenda que não foi servida na cantina e doando para as crianças que não têm o que comer em casa nos finais de semana. O colégio teve essa iniciativa porque percebeu que para algumas crianças o café da manhã e o almoço que são servidos na escola eram as únicas refeições que essas crianças faziam. Então, durante os fins de semana, essas crianças passavam fome. Foi aí que a instituição uniu forças com uma ONG. Essa ONG faz reaproveitamento de alimentos que são desperdiçados. Eles vão lá, congelam, né, no vácuo, e aí passou a doar para esses alunos. Isso já começou lá em caráter experimental e a ideia é levar isso para outras escolas também. E aí a nossa pergunta: pequenas iniciativas que são capazes de mudar histórias de vida. Você já viveu coisas parecidas? E como ser bênção na vida de alguém? E a gente lembra de Gênesis 12:2, em que Deus diz a Abraão: "Se tu uma bênção". Palavra boa aqui para nossa reflexão, minha gente. Eu vou começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, pastor Elaine Souza. Essa iniciativa dessa escola de não desperdiçar, né? Pegar, reaproveitar, observou necessidade, que é uma coisa muito importante. Existem pessoas que são insensíveis, gente que não vê
um palmo à sua frente, mas a escola observou e viu que aqueles alunos estavam no final de semana passando dificuldade. Agora, é só olhar para o lado, numa escola municipal, numa escola estadual, você vai ver a mesmíssima cena. Isso mesmo, eu dei aula na escola pública durante um tempo. Então, essa cena é comum e no Brasil, em todos os lugares que você vá, independente da região do país, você vai encontrar essa mesma situação. E é um absurdo porque nós vemos que nosso país é tão rico, e qualquer lugar que você plantar e regar vai produzir, mas infelizmente o que a gente percebe é que o amor das pessoas está tão frio, sabe, está uma coisa tão escassa, que ele não consegue pensar na necessidade do outro. Você vai em restaurante, por exemplo, as pessoas esbanjam banquetes e sobra um monte de comida e aquilo ali volta para o restaurante. Eu tinha uma amiga que era dona, ela reaproveitava para servir de novo aquilo ali. Então, assim, é muito complicado. Agora, você lidar com essa situação, esperando que os governos entrem com um processo... Não, isso tem que partir de nós. Se nós, toda a base da sociedade, de tudo começa na família. O que nos falta hoje é amor na família para entender o sofrimento e um olhar especial com a necessidade do seu próximo. Se nós fizermos assim, as coisas vão começar a fluir de uma forma diferenciada. Mas a gente vê em casa mesmo quando os filhos, eu não quero comer isso, eu não gosto daquilo, e deixa o resto da comida no prato e a gente acha aquilo normal. Então, eu acho que estava bom da gente passar uma crise maior, talvez a gente aprendesse a respeitar. A história do Beija-Flor funciona. A gente não consegue resolver todos os problemas, mas é possível sim amenizar a dor daquele que passa aí a vida embaixo da marquise, na sua rua, na sua esquina. Então, eu queria pensar sobre a questão da criatividade. Sair um pouco fora do padrão. Tem como pensar, tem como projetar, tem como estender o braço de forma criativa para alcançar pessoas. É possível sim. Eu gostei muito da colocação da pastora. A gente tem que sair dessa caixinha, sabe? De que não pode. Mas por que não pode? Não tem uma brecha que a gente consegue fazer, tal. Por exemplo, comida de restaurante, existem leis de vigilância sanitária que você não pode, se tiver um problema de infecção, você é punido. Mas não tem como fazer de alguma forma. É possível sim tentar projetar alguma coisa para tentar amenizar a dor do próximo. Acho que é possível. A gente tem a mania, às vezes, de transferir para o outro, né? Essa é uma questão muito normal, principalmente para as instituições. Mas uma coisa, quando a gente viu a Bíblia, né, falando a respeito de Abraão, Deus fala para Abraão, se tu uma bênção. Então, se cada um de nós, que no caso nós que somos crentes, somos servos do Senhor, se cada um de nós estivermos com essa proposta de, no dia de hoje, buscar ser uma bênção, a gente não fala que as instituições não devem fazer, mas a gente fala se cada pessoa fizer, a gente vai ter realmente uma mudança muito forte no nosso país, das pessoas que estão à nossa volta. Tem um coletivo aí que está esperando a sinalização de um indivíduo. Tem um coletivo. Você juntar 2, 3 pessoas, conversa, olha, tá pensando nisso, assim, as ideias em geral são melhoradas, elas evoluem, 2, 3 pessoas, daqui a pouquinho você faz um grupo, coletivo, um grupo de pessoas que vão preparar isso, que vão reaproveitar o alimento, vão reconstruir, vão plantar, às vezes tem lugar no Rio que você ainda consegue plantar, tem quintal, dá para fazer alguma coisa, no mínimo uma horta, no mínimo uma horta, dá para compor isso de alguma forma. Isso se torna um serviço para alcançar. Mas existe aquela dinâmica toda de não tem jeito, enxugar gelo, não vai mudar nada. Esse discurso do não vai mudar nada é que não muda mesmo, exatamente, né? Essa talvez seja a maior barreira que nós temos, somos nós mesmos. A falta de acreditar que as nossas ações, por menores que sejam, elas podem transformar muitas e muitas vidas, né? A gente viu aí algumas iniciativas que começaram de uma forma totalmente pequena e elas foram aumentando porque Deus se interessa também com essa questão, né? E aí a gente precisa abrir mão de algumas coisas e começar a fazer algo. Vamos por partes, assim, analisar. Por que nós só paramos para conservar a água quando ela começa a ficar escassa? Por que a gente só pensa na questão da fome se ela bater na nossa porta? É um egoísmo doentio. Nós temos uma tendência a remediar mais do que prevenir. Então, se existe tanta fartura na tua casa, você não vai pensar de forma alguma, pelo menos na maioria das vezes, você não vai pensar que o outro está passando necessidade, porque na tua casa tem, está tudo muito bom. Então, quando
o sapato começa a apertar no teu pé, você começa a procurar outras iniciativas. Então, a gente já viajou por vários lugares e nós vemos a questão da fome é algo aterrorizante. E você passar por situações onde você vê crianças comendo... eu morei no sertão, nós moramos no sertão, e lá eles comiam a palma que dava para o boi, para o gado, tirava os espinhos para comer aquela palma, e você vê aquilo, o que a gente pode fazer para ajudar, porque suprir com alimento somos poucos, mas se nós pensarmos no coletivo, que aquilo que falou, se eu estivesse no lugar do outro, olha, nós somos muito bons juízes de causa ganha algumas vezes, sabe? De julgar, se fosse eu faria assim. Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta. Cara, vai botar o pé na lama para saber como que é bom. Então as pessoas, por exemplo, que estão agora caíram aí essa notícia triste, das pessoas perdendo a vida porque querem uma casa para morar, porque não pensa numa política pública que dê assistência, não, tem que esperar cair prédio, a criança está morrendo de fome, não vamos criar agora uma super proteína porque estão morrendo de fome. Por favor, nós somos ricos e não vamos generalizar, mas aqueles que detêm o poder, que podem fazer alguma coisa, na mesma intensidade e proporção que vê o Brasil tão rico, ao mesmo tempo são débeis, não conseguem agir, porque falta Deus, e sem Deus somos débeis. Eu acho, meus irmãos, não sei se vocês concordam, não sei se o pastor Tassis concorda, acho que o pastor Edson não está de acordo, não. Mas as mulheres têm uma perspectiva de resolver problemas sociais muito maior do que a dos homens. Porque esta essência maternal da mulher permite que ela venha a enxergar coisas que os homens em geral não conseguem. Não são todos, não é regra, isso aqui não é uma coisa impossível de sentir. Claro que existem pessoas que têm essa habilidade de se colocar no lugar do outro, ter a empatia, de observar. E esse olhar materno, ele vê um pouquinho além daquelas necessidades que nós consideramos meio que básicas, né? E quando você tem este coletivo com participação feminina, e aí as igrejas, quando elas não precisa ser pastora para isso. Quando a igreja diz que aqui na igreja não tem pastor, não quer dizer que não possa ter a participação efetiva das mulheres, olhando, observando, ajudando, agilizando, interagindo, intercedendo, criando um ambiente para que essa coisa seja feita. Aí você tem a habilidade masculina, a habilidade da mulher, você tem a habilidade dos mais jovens, você tem a habilidade dos mais idosos, ou seja, em todo lugar tem uma habilidade se ela funciona em prol do coletivo. Se é para servir a comunidade, se é para criar esse ambiente onde a gente vai servir de alguma forma. Então, não pode excluir, né? Porque tem um olhar da mulher, tem um olhar do homem. Esses dois olhares juntos, a gente vai enxergar mais longe. É que a mulher vê além da linguagem, além daquilo que é dito na fala, a sensibilidade mesmo de observar a criança, ela sabe a quem é mãe, né? Ela olha o filho quieto no canto, ela tem alguma coisa doendo, tem alguma coisa na mente, e ela sabe quando está com fome, sabe qual é a hora de cuidar, de limpar. Então é um olhar mais delicado, sim. Eu concordo, JR, claro contigo, né? Eu acho fantástico essa questão. A mulher, eu acho que por ser mãe, eu acho que Deus dotou a mulher de uma sensibilidade maravilhosa. A mulher, ela consegue ter essa sensibilidade. As pessoas que são mais machistas, né, dizem que a mulher tem o sétimo sentido, ou sexto sentido, né, no caso, né? Mas na realidade não é isso, é que a mulher ela é composta de uma intuição muito mais forte do que nós homens. Nós homens talvez sejamos mais racionais, a mulher é muito mais sensível e ela consegue perceber além dos sentidos que nós conseguimos perceber. Volto a dizer, isso não é a regra, né? Não é todo homem que tem ou não tem, não é toda mulher que tem, às vezes pode ter uma mulher também sensível. Mas esse mix aí, essa mistura pode produzir bons resultados, né, pastor Tassis? E toda iniciativa causa um impacto no reino dos céus. Deus, ele honra essas iniciativas, esses pequenos projetos, sabe? Nós temos um amado da nossa igreja que há 17 anos, toda sexta-feira, com chuva, frio, ele distribui quentinhas para os que são moradores de rua. Então, assim, isso causa um impacto no reino dos céus. Jesus disse isso lá em Mateus 25, tive fome, não me deste de comer, tive sede,
não me deste de beber. Aí o pessoal pergunta, mas quando a gente não viu isso? Quando fizer a qualquer um dos meus pequeninos, a mim o faz. Então, o Senhor honra esse tipo de iniciativa e nos céus isso aí vira festa. E é legal quando você vê isso desde a infância. Tem muita gente que tem feito isso, né? Uma menina pediu para distribuir quentinhas a moradores de rua no dia do aniversário dela de 8 anos. Nós discutimos esse assunto aqui recentemente. Então, tem crianças que estão sendo criadas num ambiente onde ela surpreende até os pais que às vezes não ensinaram isso, mas ensinaram amor ao próximo, olhar para fora, cuidados especiais, e às vezes até nem ensinaram mesmo. É a criança que Deus dá uma graça maravilhosa e você vai ver que essa criança mobiliza os seus amiguinhos, familiares, para dizer assim, olha, vamos lá, vamos ajudar no dia. Em vez de receber presentinho, ela está presenteando. Entendeu? Mas olha, que presente maravilhoso Deus deu a ela e deu aos seus pais. JR, uma igreja que eu pastorei acolheu a terapia do abraço. Foi muito interessante esse trabalho. Eu fui com eles visitar pessoas cracudas e a proposta é exatamente você abraçar. JR, eu percebi como eu sou preconceituoso para abraçar pessoas que eu sei que elas são viciadas do tráfico, para orar por pessoas que eu sei que elas estão viciadas do tráfico, e a gente não só abraçar, mas a gente também levava quentinha, né, e café da manhã. Então, essas questões às vezes são muito difíceis, porque a primeira coisa, a gente precisa considerar o outro que está passando necessidade como igual a nós. Na realidade, na maior parte das vezes, nós nos achamos que somos superiores àquelas pessoas, e aí isso trava a ajudar, a estender o braço. Então a gente precisa olhar para a pessoa e ver que ela é alguém que Deus criou também, assim como nos criou, e que ela precisa do amor e da graça de Deus, e que a gente pode ser o instrumento do Senhor para transformar a vida dessas pessoas. Como é que nós vamos servir as pessoas? Como é que nós vamos servir as pessoas que moram na nossa rua? Como é que nós vamos servir as pessoas do nosso bairro? Como é que nós vamos servir a cidade? Esse é o desafio para todo mundo. É o seu desafio, é o meu, nosso. É para esta igreja que é mais rica, é para esta igreja que é mais simples. Esse é um desafio para todo mundo e talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente discutir. A gente tem que discutir mais como é que a gente serve as pessoas, serve a cidade, como é que a gente trabalha esses temas. Que Deus nos dê graça e sabedoria em nome de Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Temos aniversariantes, Marcela. Vamos dar parabéns aqui. Pastor Osemar Batista, da Primeira Igreja Batista Beira-Mar, lá em Duque de Caxias. Pastor Jean Carlos Matos Pereira, da Primeira Igreja Batista no Salgueiro, em São Gonçalo. Pastor Heraldo Quirino, da Assembleia de Deus, Nova Betel, em Bom Sucesso. A pastora Tânia Camilo, da Igreja Batista Nova Jerusalém, em Porto Rosa, em São Gonçalo. A pastora Irani Araújo, da Igreja Batista Shalom, lá em Rio das Ostras. Pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis. E o pastor Rafael Santos, da Primeira Igreja Batista, na Pavuna. Nosso carinho e gratidão a Deus por essas vidas preciosas que comemoram hoje e amanhã mais um ano de vida. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença aqui da pastora Elaine Souza. Pastora, seja bem-vinda ao Rio e ao nosso Debate 93. Muito obrigada. E hoje também é aniversário do meu marido, pastor Adjames, que está aqui comigo. Parabéns. 50. Oh, maravilha. É também aniversário do nosso casamento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gente, que festa, tem no Rio de Janeiro. Muito bom, almoço muito para bom. todo mundo. Obrigado, pastora. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe e renove cada vez muito mais. Obrigada, muito obrigado. Muito obrigado, reverendo Edson. Um abraço, meu irmão. JR, eu que agradeço. Gostaria de mandar um abraço muito especial ao pastor Edilson, lá da Igreja Presbiteriano de Paciência, né? Que diante das chuvas lá a igreja sofreu bastante, mas alguma coisa boa está acontecendo, JR. A igreja está recebendo a clínica da família, né? E lá na clínica da família tem alguns atendimentos para as pessoas lá, como os exames curativos, vacinas e algumas orientações. Então a igreja está tendo um posto da clínica da família lá. Eu gostaria de também mandar um abraço muito especial para minha querida esposa Sônia, as minhas filhas Andréia, Ellen e Ana Carolina, a minha Igreja Presbiteriana Luz, povo amado do Senhor, jovens que estão comemorando a partir de amanhã, né, mais um ano de organização, tá? Mandar um abraço para eles. Muito obrigado, pastor Tassi Júnior, um abraço, meu irmão. JR, um abraço, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E eu quero aqui complementar aqui um abraço ao Rafael Santos, é meu amigo, pastor de louvor da Igreja Batista Pavona,
Que Deus te abençoe, meu amigo. Maravilha, muito obrigado a você que nos acompanha. Domingo é dia, domingo não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Desfrute do privilégio maravilhoso que é de estar congregando, como a Bíblia nos encoraja e nos ensina. Mude a sua agenda, organize o roteiro do seu dia para que você esteja na igreja. Nada é mais importante. Cuidado com tantos compromissos que você acaba assumindo no domingo, perdendo a oportunidade de estar na casa do Senhor. E mais ainda, se você é pai, se você é mãe, o compromisso de educar os seus filhos no caminho em que eles devem andar, para que eles nunca se desviem dele, com a graça do Senhor. Nós vamos orar, pastor Tarsis vai orar conosco, nós vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje. Consolo de Deus para aqueles que ainda choram por suas perdas. São perdas irreparáveis, mas são perdas pelas quais o Senhor vai nos dar o consolo, a graça dele, vai suavizar esse tempo como só Deus faz. Isso é um milagre, como eu disse anteriormente. Nós temos orado aqui pelos enfermos, orado pela cura dos enfermos, e temos orado por todos os enfermos há muito tempo, e temos orado especificamente nesses últimos dias também pelo Cícero, nosso companheiro aqui do Grupo MK, lutando contra uma enfermidade muito grave, e eu quero pedir a você que lembre-se do Cícero em suas orações. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Há muita gente chorando a perda de pessoas queridas, e nós vamos orar. Como temos orado de forma especial pela zona oeste do nosso Rio, ainda enfrentando diversas adversidades por conta dos problemas que nós vivemos recentemente. As igrejas daquela área também passando por muita luta e tendo também a oportunidade de servir ao próximo. Que Deus a todos abençoe. Por vocês também nós oramos nessa hora. Pai, aqui estamos diante da sua presença, mais uma vez para te pedir socorro, Senhor. Socorre a nossa cidade. Senhor, um ano tão difícil, Pai. Uma tragédia atrás de outra tragédia. Socorre a nossa nação, socorre o nosso estado. Pai, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia, Senhor. Eu quero te apresentar agora, Senhor, ainda os familiares que tiveram perdas agora com essa tragédia da chuva na semana passada. Oh, Pai, abraça essas famílias, Senhor. Socorre essas famílias, Pai. Pedimos agora para que o Teu Espírito Santo dê discernimento, Pai. Aqueles bombeiros que estão nesse embate na Zona Oeste. Oh, Senhor, que possamos encontrar estas pessoas com vida, Senhor, para trazer um refrigério, Pai, este tempo tão doloroso. Aproveito, Pai, para orar por todos aqueles que tiveram perdas recentes, aqueles que tiveram perdas com um tempo um pouco maior, Pai, mas que ainda nutrem desta dor. Oh, Pai, traz o bálsamo que os teus filhos precisam. Eu quero declarar cura sobre eles, Pai. Derrama sobre eles, Senhor, o milagre da cura, para que possam levantar a cabeça mais uma vez, possam ficar de pé, possam voltar à luta, possam voltar à vida, Senhor. Traz a unção da reconstrução, conforme Ageu profetizou. A glória da segunda casa, ela pode ser maior do que a primeira, Senhor. Eu quero te pedir por todos os ouvintes, taxistas, aqueles que estão dirigindo para o trabalho, em leito de hospital, aqueles que estão, Senhor, num cárcere. Traz o refrigério que os teus filhos precisam. E eu me uno, Pai, aqui à Rádio El Shaddai e apresento mais uma vez o Cícero, Pai. Nós continuamos orando por ele, porque queremos ver ele curado, Senhor. Queremos ver o teu filho, Pai, no trabalho aqui, Senhor, mais uma vez, Pai. São essas, Senhor, essas nossas listas, os nossos pedidos, porque sabemos que tu tens o socorro que nós precisamos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.